permanecer em Jesus, série especial, Lucas capítulo 13, versos 20 e 21. Como é bom estar aqui com você e poder abrir mais uma vez a palavra de Deus e estudar um assunto tão precioso como esse, que é descobrir como permanecer em Jesus. Hoje vamos estudar um trecho das Escrituras, um pequeno texto, mas que contém uma verdade absolutamente poderosa. Preste bastante atenção, não se distraia. Abra sua Bíblia e vamos ler o texto. Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tenha ficado todo levedado. Pequeno texto, mas como eu disse, reserva uma verdade absolutamente poderosa. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você é o que significa o reino de Deus. Você vai pensar comigo que o reino de Deus significa literalmente você e eu aceitando Jesus como o nosso Salvador e Senhor. É quando Ele nasce, é quando nós o conhecemos, é quando desejamos entregar a vida a Ele. O reino de Deus é exatamente isso. Ele vai se concretizar na segunda vinda de Cristo, quando literalmente Ele recolher todos os seus queridos para morar com Ele eternamente. Mas até lá, meu amigo, minha amiga, tem um processo que tem que acontecer na sua vida e na minha vida, muito importante, que nós não podemos deixar de perceber isso. Como pode o nosso caráter ser transformado? E é absolutamente necessário que isso aconteça. O texto que Jesus usou fala sobre o uso do fermento colocado em 3 medidas de farinha, até que toda esta medida ficasse totalmente levedada. O que significa o fermento nesse texto? O fermento nesse texto significa o reino de Deus. O reino de Deus recebido de fora para dentro. Aqui uma lição muito importante. Nós, seres humanos, segundo o livro Permanecer em Jesus, não temos nenhum poder interno, como querem ensinar algumas crenças por aí, que o poder está dentro de você. Não, esse fermento é colocado do lado de fora para dentro da massa, porque o poder que transforma o caráter vem de fora. Esse texto é poderoso e vai nos levar à compreensão de algo maravilhoso. Esse fermento, então, é colocado de fora para dentro e ele começa a trabalhar no íntimo da farinha e vai transformando a estrutura daquela farinha para que ela se torne mais leve e quando for comer esse pão, mais saboroso. Existe literalmente uma transformação para que ela sirva para o seu propósito, que é alimentar quem vai comer aquele pão. Isso é extraordinário, querido. Isso é extraordinário. Bom, vamos voltar. Eu disse que o reino de Deus começa quando você aceita Jesus como seu Salvador, certo? É exatamente isso. Só que eu quero que você entenda, querido, que é impossível você aceitar Jesus e imitar o exemplo dele, ter um caráter semelhante ao dele, sem que você receba o poder de fora para dentro e haja uma transformação do caráter na sua vida. É impossível. Por mais que você entenda que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o teu Salvador, que o Espírito de Deus tenha feito o trabalho para você ver isto, esta é uma primeira importante fase. É quando você entra no reino. Mas dentro do reino, para que você se torne semelhante a Jesus, é necessário o poder do fermento na farinha. Esse fermento no texto é literalmente a pessoa do Espírito Santo de Deus.
É isso mesmo que eu estou querendo dizer para você. Esta parábola está me dizendo que para que o reino de Deus se constitua de maneira poderosa e definitiva em minha vida, é necessário que o processo do fermento aconteça na farinha. O Espírito Santo precisa trabalhar de dentro para fora, sendo recebido todos os dias para que a transformação do caráter aconteça. Pastor, o que é esta transformação do caráter? Querido, preste atenção. É quando o Espírito Santo de Deus vai nos tomar e pegar esta parte embrutecida pelo pecado que somos nós em natura, assim como nós nascemos, e paulatinamente, num processo, querido, eu quero que você entenda isso, um processo. Não acontece de repente, ele começa a ser trabalhado durante a sua experiência com Jesus. O fermento levé da massa, paulatinamente. Esta palavra processo precisa ficar na sua cabeça, não esqueça isso, paulatinamente. E você vai entender como isso acontece. Você pode abrir a sua Bíblia de novo comigo? Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 13. Há um texto extraordinário que eu quero que você una as informações desse primeiro texto, o reino de Deus, o fermento, a farinha que somos nós, com o que a gente vai ler agora em Filipenses 2, verso 13. Vamos ler? Filipenses 2, verso 13, vai dizer assim, ó: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a vontade dele. Todo o processo do nascimento no reino de Deus é fruto do Espírito. Primeiro, ele trabalha convencendo você a querer Jesus. Ele está do lado de fora. Lembra de Apocalipse 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. É ele batendo para você deixar que Jesus entre. Primeiro processo. E você olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o sacrifício de Cristo. Aí você diz assim em seu coração: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E você que está sentado aí nesta igreja hoje, você precisa querer Jesus. Mas amigo, eu quero que você entenda uma coisa. Não é só querer. Você precisa ser semelhante a Ele. Você sabia que muitos cristãos ficaram fora do reino de Deus porque apenas quiseram ser e não foram transformados? Sabe por quê, queridos? Porque não entenderam que para serem semelhantes a Cristo era necessário receber o fermento todo dia. Todo dia. Receberam no batismo e não receberam mais. Não aprofundaram sua caminhada no recebimento desse fermento que faz a mudança dentro da farinha, dentro da massa. Muitos não entendem isso. E eu vou dizer uma coisa para você que eu quero que fique na sua cabeça. É impossível amar Jesus sem que seja pela atuação interna, diária e poderosa do Espírito Santo, amado. Você tem que entender isso. Você tem que conhecer essa pessoa linda, maravilhosa, disponível, que é o Espírito Santo. Ele trabalha de fora para dentro. Quando você aceita Jesus, Ele te convenceu, agora você deve receber isso todos os dias, para que Ele comece a trabalhar de dentro para fora. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a perceber isso. As pessoas começam a ver isso. Elas notam isso. Você era bruto, era ignorante. Daqui a pouco você começa a ficar mais calmo. Você era insensível à necessidade das pessoas. Daqui a pouco você consegue ficar mais sensível. Você não conseguia amar. E agora você consegue amar. Você não conseguia perdoar, querido. E agora você libera o perdão mesmo sem que a pessoa tenha pedido. Porque você recebeu o perdão de Cristo, Ele liberou antes de você pedir. Não é lindo isso? Não é lindo? Mas é um processo. A fermentação da massa é um processo. Não tem o processo de descanso, de silêncio. Não se faz todo o processo na massa e coloca a massa, cobre com um paninho para quê?
para que o fermento trabalhe. Começa de um tamanho e termina em outro. Começa num pedaço bruto de material insensível e termina na glorificação, num material semelhante a Jesus. Isso não é incrível? Mas só é possível se você entender a necessidade da busca diária do Espírito Santo. No livro Permanecer em Cristo, há alguns textos do Espírito Profecia que eu gostaria de lembrar com você. Depois você procura e leia, tá bom? Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 374. Olha o que Ellen White disse. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados ou levedados pela influência do Espírito Santo, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra, olha querido, que lindo, olha, é obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração e enobrecer o homem todo. Ele não vai mexer em apenas uma parte da sua vida. Ele vai mexer em todas elas, inclusive nas mais difíceis áreas da sua vida. Eu sei que você carrega alguns traumas na sua vida. Eu sei que talvez você tenha sofrido alguns abusos importantes, algumas sequelas, algumas marcas que você carrega na sua vida. Eu sei disso. Mas se você permitir que a massa seja levedada, o Espírito Santo tocará em todas as áreas da sua vida. E sabe o que vai acontecer, querido? Você será livre. Sabe o sorriso verdadeiro? Não aquela máscara que a gente apresenta para as pessoas. Aquele sorriso que você dá para esconder quem você é, na tristeza, na mágoa, no rancor, na falta de amor, ele desaparece. Ele desaparece. Porque o Espírito de Deus começa a trabalhar e você começa a ter a mente de Cristo. Sabe qual é o resultado do trabalho dele? É uma mente nova. Por isso a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. É por isso. Não é porque você decidiu fazer coisas certas ou erradas. Cristianismo, amado, não é isso. Cristianismo é o quanto o Espírito Santo tem de você. Isso é cristianismo. E o resultado disso é a semelhança da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha um outro texto que está no Parábolas de Jesus, citado no livro Permanecer em Jesus, que diz assim: a energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Todos, não é um ou outro não, todos os que quiserem ser salvos da alta sociedade ou do povo, aqui uma alusão clara a essa sociedade absolutamente destrutiva. Se houver de fato um desejo no nosso coração de não sermos consumidos por essa sociedade, sejamos ricos ou pobres, temos que nos submeter à ação deste poder. Percebe como isso é profundo? Então, como é que o caráter é transformado? Eu vou te responder agora. Como é que o caráter é transformado? Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4 e vai ler comigo o verso 16, a parte final desse versículo. Pode abrir a sua Bíblia? Eu vou esperar só um pouquinho, tá bom? Abra aí a sua Bíblia. É bom, né? Folhear a Bíblia. Uma delícia. Tem que fazer isso todo dia. Se eu sou cheio do Espírito, ele me leva à palavra. E através da palavra ele vai aplicando o processo de fermentação, dentre outras coisas. Abriu, né? Aí, ok. 2 Coríntios 4, verso 16, o final. Não vamos ler o texto todo, apenas o final, tá bom? Diz assim, ó: o nosso homem interior se renova dia após dia. Por isso que eu falei para você que o fermento, uma vez aplicado à massa, que é o reino de Deus, que é o próprio Espírito de Deus agindo, para que você não somente deseje Jesus Cristo, mas queira a semelhança do caráter dele, é um processo, dia após dia se renova. Sabe por quê, amado? Você tem em você uma natureza pecaminosa. Eu tenho essa natureza, que só será erradicada na glorificação. Compreende isso? Na glorificação. Aí você não terá que lutar mais contra ela.
E a única arma eficaz contra a natureza pecaminosa, a única maneira de vencer o pecado, de sermos santos, não estou falando de impecabilidade, mas separados, é receber a atuação diária do Espírito Santo. Nós vamos ler um texto agora que vai nos ajudar na compreensão do que já estudamos sobre o fermento e esta parte de levedura da massa, ok? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, verso 13. Olha que coisa interessante. Diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amigo, preste atenção no que eu estou te dizendo agora. Isto é de fundamental importância. Nós recebemos o Espírito Santo em nosso batismo. Lembra de Jesus? A pomba desce sobre ele, o Espírito Santo, em forma corpórea. Deus olha e diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Acontece a mesma coisa conosco quando entramos no tanque de batismo e pela fé entregamos nossa vida a Cristo. Recebemos o Espírito, mas amigo, depois de você receber, para que haja a fermentação da massa e a transformação, é necessário que você peça isso todos os dias. Lucas está revelando isso. O Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Por que eu tenho que pedir todo dia? Lembra da natureza? Só estaremos livres dela depois da glorificação. E só venceremos essa natureza se recebermos o batismo diário do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer uma coisa que você não pode esquecer. Só é possível ter Jesus. Só é possível amar Jesus. Só é possível morrer por Ele através da operação do Espírito Santo na sua vida. E você acabou de ver que você precisa pedir. Não sabia disso? Você acha que você o recebia só porque você ora todo dia? Você acha que você o tem só porque lê a Bíblia todos os dias? Você tem que pedir. A primeira coisa da sua oração. Converse com Deus o Pai, fale com Jesus Cristo e peça a Jesus o batismo do Espírito Santo. E então ore, porque aí Ele vai interceder com você na oração, lhe ensinando a orar. E você vai ver que a sua oração terá muito mais poder. Deixe-me fazer uma breve recapitulação sobre o que nós estudamos até agora. Lembra o texto que iniciamos? Lucas 13, verso 20 a 21. O reino de Deus é semelhante ao fermento que foi colocado na massa. O poder vem de fora. Para receber esse poder todo dia eu tenho que pedir diariamente. E é interno o processo. As pessoas vão vendo a sua transformação do caráter. E o que é a transformação do caráter? É você se tornar semelhante a Jesus, o nosso exemplo. Não é lindo o trabalho do Espírito Santo? Ele trabalha fortemente dentro para que você seja semelhante a Jesus. É lindo isso. É lindo, mas você tem que entender isso. Eu quero terminar esta breve meditação com você, conduzindo você até o santuário celestial. Vamos comigo lá no santuário? Santuário celestial, Antigo Testamento, a cortina foi rasgada. Hoje nós podemos, pelos sangues e méritos de Jesus, entrar no Santo dos Santos, na presença do nosso Jesus, através da oração. Isso é uma bênção, não é? No Antigo Testamento, no lugar santo, na tenda da congregação, havia a mesa dos pães asmos, o altar de incenso e havia um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Você sabia, querido, que o santuário não possuía nenhuma janela? Você sabia? Que a única luz que iluminava aquele santuário era a do candelabro? Era, não tinha janela. Nenhuma luz vinha de fora. Só a luz de dentro. Você sabe quem é que abastecia o candelabro
para que as lâmpadas não apagassem, e você sabia também que nunca essas lâmpadas estavam todas apagadas ao mesmo tempo. Significa que enquanto o santuário estava erguido, sempre havia luz no santuário. Você sabe quem que alimentava com azeite o candelabro? O sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote não era uma figura de Cristo? Agora, preste atenção nesse exemplo didático do santuário. Olha que coisa linda. Jesus, o sacerdote, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, ele alimentava com azeite o candelabro, que fazia com que as lâmpadas ficassem acesas. Quem são as lâmpadas? O que significa aquela luz? Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Em segunda instância, vós sois a luz do mundo. Alimentados de Cristo, vamos iluminar a escuridão dessa terra. Não é lindo? Jesus concede o azeite, que é o Espírito Santo habita em mim, me concede a luz que é Jesus, e eu transmito essa luz que é Jesus para as pessoas. É a mesma figura de Lucas capítulo 13. O reino de Deus é Jesus, o fermento, o Espírito Santo. A farinha somos nós, onde o fermento vai trabalhar. Virou um pão delicioso para alimentar quem? O perdido. Não é lindo isso? Mas a figura central do Espírito Santo precisa ser compreendida, não somente compreendida, precisa ser recebida todo dia. Todo dia. Eu quero que você entenda uma coisa. Você já ouviu falar de um carro chamado Ferrari? Um dos carros mais caros do mundo, a Ferrari. Existem Ferraris caríssimas. Agora imagina se eu te desse um presente que é uma Ferrari caríssima e lhe entregasse o carro sem uma chave. E lhe dissesse assim, ó, e a chave eu destruí. E sob a condição de não ter mais nenhuma chance de reconstruí-la. Você percebe que sem a chave, esse carro tão caro se torna quase que inútil. Você não vai usar nunca. Não servirá para o propósito nunca. O sacrifício de Cristo foi o maior de todos os sacrifícios feitos. Não sei nem se eu posso comparar, de verdade, a nenhum outro. Mas sem o Espírito Santo, amigo, esse sacrifício será inútil. A cruz não terá poder para transformar a sua vida. A história da cruz, a vida de Cristo, a sua morte, ressurreição, ascensão, não terá poder para transformar a sua vida, se não for pela atuação do fermento na massa. Entendeu? Você entendeu isso? Agora eu vou lhe fazer um apelo. Se você entendeu, passe a praticar isso. Para permanecer em Jesus, é necessário pedir diariamente a atuação do Espírito Santo de Deus. E dentro de um processo que vai durar até a volta de Jesus, ele vai sempre aproximar a sua imagem à semelhança de Cristo. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Talvez eu esteja falando com alguém que até hoje estivesse frustrado na vida cristã, não é? Você pensava assim, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto a igreja dele, eu amo tanto trabalhar para a igreja dele, eu até já ganhei tantas pessoas para Jesus, mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você sente um vazio existencial, não é? Você sente que falta alguma coisa, não é verdade? Por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, falta alguma coisa. E talvez hoje, nessa breve meditação, você tenha entendido que falta
uma vida prática, de amizade, de conversação, de mãos dadas com o Espírito Santo. Você pode conversar com Ele. A gente não canta hinos a Ele? Agora pega um hino que a gente canta a Ele e ora esse hino. Vira uma conversação com Ele. Na hora que você tiver que tomar uma decisão, querido, pergunta para Ele. Ele foi enviado por Jesus Cristo para nos guiar. Está em dúvida? Pergunta para Ele. Você está em tentação? Tem algo que está vencendo você? Faz assim, ó, pede poder para Ele. Pede poder para Ele. Combinado? Vamos fazer isso? Eu agora vou orar. Eu vou orar para que você e eu recebamos agora o Espírito Santo. Você quer orar comigo? Quer? Você poderia se ajoelhar aí na sua igreja? Se você não puder, pode ficar sentadinho mesmo. Feche os olhos. Vamos orar e pedir o batismo do Espírito Santo. Querido Deus, que mensagem poderosa essa de Lucas capítulo 13, os versículos 20 e 21. Este fermento que representa literalmente todo o processo do reino de Deus é o Espírito Santo trabalhando na massa. Uma vez tendo recebido, porque eu pedi, Ele trabalha de dentro para fora agora, me tornando a semelhança do Senhor Jesus. Nos ajuda a entender que só é possível amar se eu estiver cheio do Espírito, e só é possível tê-lo plenamente se pedir todos os dias. Porque a nossa luta é diária, a nossa batalha é diária. Obrigado, Deus eterno, o Senhor Deus, gestor de todo o universo, criador de todas as coisas. Obrigado porque sentimos a Tua mão estendida sobre nós. Obrigado, Jesus Cristo, nosso querido substituto, nosso querido Salvador e Senhor, por nos amar tão profundamente ao ponto de morrer por nós e oferecer a sua vida como pagamento pelos nossos pecados, como propiciação dos nossos pecados. Jesus, batiza todos esses que estão ouvindo esta mensagem agora. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo, este ente santo que o Senhor enviou para trabalhar de fora para dentro e de dentro para fora constantemente, diariamente em nós, ao ponto, Senhor, de termos a Sua mente, de sermos semelhantes ao Senhor. Tendo recebido o Teu Espírito, nós queremos falar um pouquinho com Ele agora. Espírito Santo, obrigado por falar conosco. Obrigado por influenciar-nos neste culto. Obrigado por conduzir esta mensagem ao ouvido de cada um de nós aqui e nos fazer compreender todas essas coisas. Espírito Santo, nós queremos andar contigo, conversar contigo, conhecer, ter intimidade contigo, nos aprofundar na caminhada. Muito obrigado por sua paciência, bondade, leveza e amor com o qual trabalha conosco. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A todos vocês eu quero expressar a minha alegria de estar aqui e de termos estudado a palavra de Deus tão profundamente. Sei que agora estaremos em melhor condição de continuar a nossa caminhada. Um forte abraço e que o Espírito de Deus habite dentro do seu coração. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo
Jesus. Jesus.